Hoje eu vou responder uma dúvida sua que você me manda direto aqui no YouTube. E eu sei que você me manda essa dúvida, toda hora você tá me perguntando isso. Nope. Rogério, encéfalo e cérebro não são a mesma coisa? Se surpreendeu agora, hein? E como eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser bom pra você, não deixa de seguir o Anatomia Fácil aqui no YouTube e também dá o joinha no vídeo que ajuda a distribuir ele melhor entre todos os vídeos que o pessoal faz sobre esse assunto aqui no YouTube. Então, dá aquela força aí pra gente também. Vamos lá, é o seguinte, presta atenção aqui, ó. O que a gente chama de encéfalo são todos os elementos do sistema nervoso central que ficam dentro do crânio. Então, o crânio é um capacete. Como bom capacete, ele tem que proteger um tecido vital, que é o sistema nervoso central, ou uma parte dele chamada encéfalo. Porque se você perceber, o sistema nervoso central propriamente dito, todo ele, quando a gente fala de sistema nervoso central, eu estou me referindo a encéfalo, os elementos que ficam dentro do crânio, só que eu estou falando também da medula, que é o elemento do sistema nervoso central que fica na coluna vertebral. Agora presta atenção, se eu tirar o crânio aqui, ó, tirei o crânio agora. Tudo isso que vocês estão vendo aqui que fica dentro do crânio são os elementos pertencentes ao que é chamado encéfalo. Tanto que esse termo encéfalo, você já parou para saber o que significa o termo encéfalo? Vamos fazer aqui, desenhar aqui para você, ó. Vai ficar bem claro para você, ó, o que é o encéfalo. Esse termo encéfalo, ele vem de dois nomes. In, que significa dentro, e um segundo termo que é céfalos, né? Que pra gente é céfalo. Então isso significa que encéfalo é o que está dentro da cabeça. Então tudo que está dentro da cabeça são elementos do sistema nervoso central pertencentes ao que é chamado de encéfalo. Aí eu vou desenhar aqui, ó. Aí você vai entender agora. São três coisas que pertencem ao encéfalo. E agora você vai diferenciar numa boa. As três coisas que tem dentro do crânio que pertencem ao encéfalo são o cérebro propriamente dito, que é a maior parte do encéfalo, evidentemente. Então, a maior parte do que a gente chama de encéfalo é o cérebro. Não buga ainda. Calma. Ainda não é momento de bugar. Então, a maior parte do encéfalo é ocupada pelo cérebro. Então, aqui a gente vai ter o cérebro, uma coisona enorme aqui. Daqui a pouco eu vou te contar o que a gente chama de cérebro propriamente dito. Então tá aqui, ó, cérebro. Maior parte do encéfalo, evidentemente, é o cérebro. Lembra que encéfalo é in, dentro, céfalos, cabeça. Então encéfalo é tudo que está dentro da cabeça. Cérebro é a maior parte do encéfalo. Então o cérebro está contido no encéfalo, ok? Então isso é importante para você. Segunda coisa, aqui na parte de trás do encéfalo, aqui na parte de trás da sua cabeça, vocês têm um cérebro pequenininho, que é o cerebelo. Essa parte de trás aqui é chamada cerebelo. Então tá aqui o cerebelo. Olha por que é importante você conhecer a nomenclatura anatômica. O nome cérebro e cerebelo são parecidos, não são? Cerebelo, sabe o que ele significa? Pequeno cérebro. É o cérebrozinho que a gente tem aqui na parte de trás da cabeça. Então os antigos deram nome a esse pequeno cérebro que tem aqui atrás de cerebelo. O cerebelo também é um elemento pertencente ao encéfalo. Por quê? Porque fica dentro do crânio também. E a última parte do encéfalo compreende a conexão do cérebro com a medula espinal. Eu tenho que ter um elemento de conexão do cérebro com a medula. O elemento de conexão do cérebro com a medula é essa parte aqui, ó, que é chamada tronco encefálico ou tronco cerebral. Então tá aqui, ó, esse aqui é o tronco. Vou pôr aqui tronco encefálico. O tronco encefálico ele é dividido em três partes, tá? O mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Mesencéfalo, ponte e bulbo são três elementos do tronco encefálico. Ou seja, o que a gente chama de encéfalo é a soma do cérebro mais o cerebelo mais o tronco encefálico. Isso é o que a gente chama de encéfalo.
os elementos do sistema nervoso central que ficam dentro do crânio. Então tá claro para você agora o que é encéfalo? Agora vamos ver o que é o cérebro? E agora a segunda pergunta que a gente tem que responder nessa aula. Afinal, se cérebro e encéfalo não são a mesma coisa, e eu já sei o que é o encéfalo, o que é cérebro? Então olha aqui, ó, só resumindo para fazer um mapa mental do que a gente estudou até agora. No sistema nervoso central, a gente tem o encéfalo, ok? O encéfalo ele compreende o cérebro, cerebelo e tronco, sendo que o tronco é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo, como dissemos anteriormente. E o segundo elemento do sistema nervoso central é a medula espinal, que fica dentro da coluna vertebral. Agora, para finalizar com chave de ouro essa aula, agora você vai saber o que é o cérebro. Então tá aqui, ó, uma imagem, isso aqui é um corte sagital do encéfalo. Então você viu que eu tenho o cérebro, o pequeno cérebro, que é o cerebelo, e aqui o tronco. Legal. Só que o encéfalo é uma estrutura muito detalhada. Quanto mais detalhada a estrutura e a anatomia, mais segmentações a gente acaba fazendo. E uma delas é do próprio cérebro, para a gente diferenciá-lo do encéfalo. Então, agora vai ficar super fácil de você entender isso. O que é o cérebro propriamente dito? O cérebro é a soma do que a gente chama de telencéfalo. O que é o telencéfalo? São os hemisférios cerebrais propriamente ditos. É a maior parte do encéfalo. O cérebro compreende a soma do telencéfalo, que são os hemisférios cerebrais, e do que a gente chama de diencéfalo. Então, a soma desses dois elementos que a gente tem no encéfalo vão formar o cérebro. Agora vamos lá, vamos destrinchar. O que seria o telencéfalo? Tá vendo tudo isso aqui que está em vermelho? Tá? Tudo isso aqui que está em vermelho. Compreende o quê? Os dois hemisférios cerebrais. Tá? E aí o limite dele é a lâmina terminal anterior ao terceiro ventrículo. Tá bom? Que é isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó, é o terceiro ventrículo. Beleza? É onde vai estar o segundo elemento do cérebro, que é o diencéfalo. O diencéfalo é essa pequena parte aqui, ó. Tá? O diencéfalo fica na região do terceiro ventrículo. E o que a gente chama de diencéfalo, todos os elementos pertencentes ao diencéfalo possuem tálamo no nome. Então, tudo que está nessa parte aqui, ó, abaixo do telencéfalo, ainda é o cérebro. Só que é um cérebro mais profundo aqui. Se vocês forem ver aqui, é um cérebro profundo, ó. Tá? Essa parte vermelhinha aqui agora, ó. E todos os elementos que estão nessa região aqui vão ter tálamo no nome. 80% do diencéfalo é ocupado pelo tálamo. O tálamo ele compreende a maior massa do diencéfalo. Então o tálamo ele é grandão. Ele é uma massa de núcleos ali, beleza? O hipotálamo fica logo abaixo dele, nesse ponto aqui, ó, próximo ao que a gente chama de quiasma óptico, tá? Que aqui na imagem tá ruim a imagem, mas isso aqui é próximo ao quiasma óptico, tá? Então aqui a gente vai ter o hipotálamo, então o tálamo está acima, hipo significa abaixo, então o que está abaixo do tálamo é chamado hipotálamo. Epitálamo, o que seria o epitálamo? O epitálamo é a glândula pineal, essa estrutura posterior aqui, ó. Na maior parte das literaturas é considerado diencéfalo como esses três elementos. O Machadão, ele ainda considera o subtálamo, que é uma massa de núcleos, como sendo também um elemento do diencéfalo. Mas basicamente a gente pode considerar que o tálamo, que é a maior parte, o hipotálamo e a glândula pineal são os principais elementos do diencéfalo. Então, o que eu chamo de cérebro são os hemisférios cerebrais, o tálamo, o hipotálamo e o epitálamo. Entenderam agora a diferença? Porque cérebro são os hemisférios, mais essa porção aqui que fica abaixo dos hemisférios cerebrais, que é o diencéfalo. Então, basicamente, o cérebro é uma
parte do encéfalo. Então nunca mais confunda isso. Encéfalo é tudo que está dentro do crânio. Cérebro são os hemisférios cerebrais mais o diencéfalo. Se essa aula foi boa para você, deixa aquele joinha e se inscreve aqui no canal Anatomia Fácil para você não perder as novas aulas.